Capítulo de número 6 de Mateus, o versículo 14 e o 15, diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará a vós essas ofensas. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, hoje não seria eu quem estaria pregando, e eu subi só agora à tarde. Essa semana, irmãos, eu me deparei com duas situações a respeito de perdão. Irmãos, é tão importante nós falarmos sobre perdão na igreja, porque é algo, irmãos, que não é fácil nós fazermos. É fácil muitas das vezes falar a respeito de perdão, né? Mas perdoar muitas das vezes é muito difícil, mas se faz necessário. Alguns dias atrás nós falou um pouco aqui, numa terça-feira, e surgiu algumas indagações, né, a respeito de perdão. E a gente vê que pouco se fala sobre perdão na igreja. E é algo que a gente sempre tem que estar batendo na mesma tecla. Olha só, essa semana a gente fica sabendo de cada coisa, irmãos. Essa semana eu me deparei com uma pessoa trazendo para mim uma situação. Olha só, ele já tem mais ou menos 38 anos de idade. E falando a respeito da mãe dele, porque eu vi na foto do WhatsApp dele, a mãe dele, uma foto da mãe. Conversa vai, conversa vem. Aí eu falei, mas ela está morando aonde? Aí ele falou, não, a minha mãe é falecida. Aí conversa vai, conversa vem, eu quis saber do pai dele, né? Ele falou, também falecido. Aí a gente vai procurar a saber, né, irmãos? Porque eu sou uma pessoa assim que eu sou um analista. O irmão Amarildo sabe muito bem, né? O que é isso? Nós estamos fazendo um curso que é um curso de psicanalista. E o psicanalista, o que ele faz é analisar para depois poder ajudar a pessoa, né? Então primeiro ele ouve, ele analisa e depois ele vai não tem um diagnóstico, mas ele pode ajudar a pessoa que está desorientada. Aí, irmãos, eu procurei a saber mais, né, da história dos pais, e eu falei assim, como que eu gostaria de conhecer, pelo menos ver seu pai, pelo menos em foto, né? Ele falou, não, eu não gosto nem de lembrança do meu pai. Aí pronto, já surgiu assim, né, um ponto de interrogação, o que será, né? E comecei a aprofundar ali, conversando com a pessoa, irmãos, olha a situação. Por que que ele não gosta do pai, da figura do pai? Porque o pai já é falecido e ele não quer nem saber nem ver uma foto do pai. Aí ele contou, olha, pastor, com 2 anos de idade o meu pai me abandonou, deu para uma pessoa da família cuidar de mim. Ele já carrega até hoje, irmãos, essa revolta. E depois, mais tarde,
Ele, nessas indas e vindas com a minha mãe, ele possuiu uma doença chamada HIV. E ele passou para minha mãe. E meu pai e minha mãe morreram sequinhos, fraquinhos. E percebe, irmãos, na vida desse homem, dessa pessoa, que ele carrega, irmãos, algo que ele não consegue, sabe, que ele não consegue acertar. Ele carrega essa revolta. Olha só como que é, irmãos, a situação. O pai já morto, a mãe também já não existe mais, e ele, irmãos, numa certa idade da vida, ele não consegue, irmãos, superar essa situação dentro dele. E penso numa pessoa que sofre, irmãos, uma pessoa que não vai para frente. É difícil, não é difícil, irmãos? Aí ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa no trabalho, e ela estava falando, é uma pessoa que já ficou muitos anos em presídio, ele vivia numa vida criminosa, e hoje ele já é um servo de Deus, e mudou de vida, e ele estava contando das pessoas, muitas das pessoas que estão lá no cárceres, né? E ele contando de pessoas, irmãos, que foram abusadas, né? Pessoas que estão vivendo uma situação terrível, irmãos. E ele contando, e eu falei para ele, ó, isso acontece mesmo. E tem tanta coisa que acontece, principalmente dentro das casas, irmãos, nos lares, dentro das famílias, de crianças sendo abusadas, tantas coisas, irmãos, que acontecem, que ninguém sabe, que estão sofrendo lá dentro de casa, muitos adolescentes, crianças. Nesse exato momento que nós estamos aqui dentro dessa igreja, está acontecendo abusos, violências, que isso vai gerar frustração na vida de muitas pessoas, traumas. Mas, meus irmãos, dentro da igreja, nas nossas vidas, é necessário existir perdão. Irmãos, a falta de perdão, a falta de perdão causa contendas, a falta de perdão causa divisão, depressão, opressão e doenças. Você sabia? Você sabia que muitas doenças que não têm diagnósticos, que surgem e vão fazer diagnóstico, o médico fica tentando, faz mais um, faz mais outro, e nunca acha. Você sabia que a maioria desses casos começa com a falta de perdão? Falta de perdão, acontece muitos divórcios. É verdade ou não é? Que tem muitos divórcios, irmãos, que aconteceram, que se a pessoa tivesse dado lugar para o perdão,
não tinha acontecido. E até mesmo muita condenação acontece através da onde não tem falta, onde falta perdão. Definição sobre o perdão: indulto gratuito, desistir de vingança. A palavra grega traduzida significa cancelar ou remir. O perdão é uma ordem, não uma sugestão. O perdão, irmãos, não é uma sugestão. O perdão, ele é uma ordem a nós. Lá em Mateus, onde nós lemos, no capítulo 6, o 14 e 15, Deus, Jesus Cristo, está dizendo para nós perdoar o nosso irmão. Este é um princípio espiritual de perdoar. Não há limites para o perdão. Lá em Mateus 18, 20 e 22, nós vamos compreender que não há limite para perdoar alguém. Porque tem muita gente que diz assim: eu só vou perdoar essa vez. Se pisar de novo no meu calo, eu não perdoo mais. Mas faz a conta aí, quando Jesus disse para Pedro, não é 7 vezes, mas é 490, se for fazer a soma, que Jesus disse assim, 70 vezes 7, quem é bom de matemática aí? O pessoal de antigamente é mais rápido, né, irmãos, na matemática. Os jovens de hoje precisam muitas das vezes usar a calculadora. Você já fez a conta aí de 70 vezes 7? Fez a conta, irmã Elizabeth? Quanto? Então 70 vezes 7 vai dar 490 vezes por dia. Você vai ter que me perdoar, não vai ter jeito, né, irmã Eliane? 70 vezes 7 por dia, irmã Luzia. Não vai ter jeito, você vai precisar perdoar. 70 vezes 7. Irmãos, perdoar, irmãos, é algo muito importante. Tem gente, irmãos, que as bênçãos estão bloqueadas, sabia? Esse rapaz que eu conversei essa semana, eu percebo, irmãos, que é uma pessoa que tem tudo para dar certo, irmãos. Tem de tudo para prosperar. Sabe, uma pessoa que de uma habilidade para trabalhar, irmãos, um bom profissional, mas não vai, as coisas não prosperam. Por quê? Porque precisa resolver. Sabe essa raiz? Porque tem coisa, irmãos, que se nós deixarmos descer para dentro do coração, ela faz raiz, e ela vai arraigando, e ela vai destruindo a pessoa. E muitas das vezes a pessoa, irmãos, ela fica no desejo da vingança. É muito sério isso, viu, irmãos? É muito sério.
Jesus conta uma parábola, irmãos, de um homem que ele devia, eu escrevi aqui, se você for fazer a conta mais ou menos, era uma dívida impagável, 143 bilhões, 78.400 reais. Você pegou aí? Você captou o tamanho dessa dívida? Era uma conta impagável, irmãos. Não tinha como pagar. 143 bilhões, a soma de um talento. Nem que se ele morresse e vivesse de novo 10 vezes trabalhando dia e noite, ele não teria condições de pagar essa dívida. Mas ele clamou a Deus, ao seu Senhor, e o seu Senhor chamou ele para conversar, e por causa dele suplicar, porque Deus ouve ou não ouve, irmãos, a súplica? Deus ouviu a irmã Maria Pereira, né? Deus ouviu a irmã Sueli Raquel, porque o nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus é um Deus que socorre. Você pensa que não, mas Deus, Ele já te ouviu no dia de hoje. O seu clamor, a sua necessidade. E Ele te chama como fez com esse homem: vem cá, meu filho, vem cá. Aí o senhor desse homem chega para ele e diz assim: vamos fazer o seguinte, você não deve mais nada, sua dívida está paga. Que alegria, né, irmãos, de receber uma bênção dessa, né? É merecido de dar glória a Deus, né? Como as irmãs que receberam aqui vitórias, né? E se alegraram com a igreja aqui, contando seus testemunhos. É muito maravilhoso, é digno, né? Por quê? Porque Deus, Ele faz, Deus, Ele opera, Deus, Ele cede a bênção. E ele recebeu essa bênção, irmãos. Mas só que diz a Bíblia, irmãos, que quando ele sai da presença do seu Senhor, quando ele está lá fora, ele encontra alguém que devia a ele coisa insignificante. Ele recebeu, irmãos, uma misericórdia tão grande, mas só que ele não soube valorizar aquilo. E a pessoa que devia para ele algo insignificante, a Bíblia diz que ele pega a pessoa e começa a cobrá-la, e diz para ele assim: se você não me pagar, eu quero que você me pague. Vamos pôr aí nos dias de hoje, 3 salários mínimos a pessoa devia para ele. Quanto está o salário mínimo hoje? 1.310. Perto de uma dívida de 143 bilhões, a pessoa não conseguiu, irmãos, perdoar. Vamos pôr aí 4.000 reais. E as pessoas que viram, irmãos, aquela mesma pessoa que recebeu o perdão, viu que ele não conseguia perdoar. Aí as pessoas avisaram o senhor daquela pessoa, e ele chamou ele de novo.
e disse para ele assim: ó, eu não te perdoei, por que você não fez isso da mesma maneira que a pessoa que devia para você? Aí o Senhor dele diz assim: ó, por causa disso, eu vou colocar você de novo na prisão. Você viu só, irmãos, como que é essa questão de perdoar? Você precisa liberar o perdão. É algo que muita gente não consegue entender, esse negócio de liberar o perdão. Aquela pessoa que é a ofendida, ela precisa liberar o perdão. Mas como assim, pastor? Ela já é a ofendida, ela vai precisar ir lá conversar com a pessoa? Não, ela vai perdoar. Ela libera o perdão. Está perdoado. Isso eu não vou deixar descer para o meu coração, mesmo eu sabendo que eu fui ofendido, mas eu estou liberando perdão. Para quê? Para eu viver em paz. Glória a Deus! Porque muitas das vezes você que é ofendido, se você for procurar a pessoa que te ofendeu, muitas das vezes sabe qual que vai ser a resposta dela? Ela vai dizer assim: ah, quem sou eu para perdoar você? Quem perdoa é Deus. Então, irmão, você que já está ofendido, eu não sei o que você está ofendido, algo que fica lá dentro, sabe, lá dentro, como esse rapaz, que os pais já não estão mais entre ele. Como que ele vai procurar o pai dele? Como que ele vai procurar o pai dele? Mas ele tem lá dentro dele algo que ele não consegue resolver. O pai dele já morreu, e agora? Isso daí, irmãos, é que entra isso que nós estamos falando aqui agora: liberar o perdão. Sabe, irmãos, uma vez eu vivi uma situação e eu fui muito ofendido. E aquela situação, irmãos, eu não conseguia dormir. E olha que eu sou bom para dormir, né, Elisele? No trabalho, com muita canseira. Eu disse aqui esses dias pregando no culto de terça-feira. Às vezes eu durmo assim, o colchão é um tijolo, um bloco de cimento. E às vezes 20 minutos eu durmo e sonho. Ainda sonho 20, 30 minutos, irmão Amarildo. Sou muito fácil para dormir. Às vezes eu vejo assim, um rapaz estava tão brabo ontem e dizendo: eu não sei o que eu faço morar naquele bairro. Um som a noite inteira, irmãos. Pode estar o som que tiver, eu durmo à vontade. Calor, pode estar o calor que tiver, irmãos, eu durmo gostoso. Pernilongo, os pernilongos levam eu para fora assim, ó, e nada me faz perder o sono, irmãos. Mas, irmãos, pensa uma dificuldade que eu estava vivendo com uma pessoa, irmãos, que me fez muito mal. Eu não dormia.
E uma coisa difícil, irmãos, é você não conseguir dormir a noite inteira, você tentando dormir, e você acorda no outro dia, nem acorda porque você nem dormiu. Aí, meus amados irmãos, o seu corpo está quebrado, você não descansou. É verdade ou não é? É difícil, irmãos. Aquilo tira a sua paz, tira o seu foco. Às vezes a gente está aqui na igreja, né? Está todo mundo adorando, todo mundo exaltando, mas o seu pensamento está naquilo. Aquilo faz com que você, meu amado irmão, não se concentre no que está acontecendo, e tira a sua paz, tira o seu sossego. E eu dizia, meu Deus, como que eu vou fazer? Se eu for lá tentar acertar com essa pessoa, é capaz dele me triturar mais ainda. Aí, meus irmãos, Deus me orientou: dobre o seu joelho e ore a Deus e perdoa ele, vai liberando o perdão. Ô irmão, você vai sentindo uma paz. Glória a Deus. Deus vai trabalhando na nossa vida. E você começa a ficar leve, pastor Luiz Fabiano. Eu sei que aqui no nosso meio, irmãos, existem pessoas que precisam liberar perdão. Aleluia! Que foi ofendidas, que está passando por uma situação como essa que eu estava dizendo, que está tirando a sua paz, está te minando, você não consegue mais dormir, tirou o seu sono, e Deus está dizendo para você e para mim hoje, para a igreja do Parque Universitário 2, é necessário liberar perdão. Glória a Deus. Tem um menino que me chamou para pregar essa semana, eu falei para ele, eu não sou mais aquele pregador de antigamente não, viu? Hoje, eu estou mais para ensinar a igreja. E muitas das vezes o ensinamento, irmãos, a gente não vê muito glória a Deus, muito aleluia, né? Porque a gente leva os nossos irmãos a refletir melhor a respeito da vida. Aleluia! Então, meus amados irmãos, existe esse momento que nós estamos passando na vida, que está tirando a nossa paz, por causa da falta de liberar perdão. O que é que aconteceu? O que é que fizeram para você? Eu disse para alguém assim, e eu achei interessante que ela disse assim, eu precisava falar para o Senhor. Eu achei tão interessante, irmãos, que é melhor falar para mim mesmo do que ir falar para os outros, né? Falar pelas costas. É interessante isso, né? E ela falou, olhou nos meus olhos e falou assim, eu precisava falar isso e falar para o Senhor. Tem gente, irmão, você sabia que tem gente que ela está sofrendo, e ela sofre assim, caladinha, quietinha. E você sabia que muitas das vezes isso não é bom para a pessoa? Tá certo que nós não podemos falar para qualquer um, que se você falar para qualquer um, se você não falar para a pessoa certa, você pode até ter mais problemas. Mas muitas das vezes, o problema
precisa ser colocado para fora. Para se tratar, muitas das vezes, é por isso que você vai tratar uma coisa no divã, a pessoa que está ali, ela fica só te ouvindo. Porque precisa falar a respeito da dor, daquilo que fere. Sabia? Tem tanta gente sofrendo caladinho e nunca resolve-se, e a pessoa vai se acabando. Deixa eu falar algo para você aqui. Deus sempre vai colocar alguém na vida de alguém para poder te orientar. Aleluias. Deus está falando aqui nessa noite, irmãos. Coloca para fora. Pede para Deus colocar alguém na sua vida, para você colocar isso para fora, para isso ser tratado. Glória a Deus. Aleluias. Você precisa tratar essa situação. Deus, Ele quer passar o bálsamo. Eu não sei o que aconteceu, aleluia, não sei se foi na sua adolescência, hoje você já é um senhor, uma senhora, ou se você está passando isso nesse momento da sua vida. Deus quer curar, passar o bálsamo nessa ferida. Obrigado. Glória a Deus. Mas Jesus, Ele também disse assim, se tu vieres, isso aí que eu falei, é para as pessoas que foram ofendidas, e ela está carregando um trauma, está carregando algo, que isso faz ela sofrer demais, e ela precisa acertar isso, e ela precisa ser curada, e ela precisa liberar perdão. Mas existe o outro lado da moeda, que é aquelas pessoas, as pessoas que ofendem as outras. E tem muita gente, irmãos, que ofende, muitas das vezes sem perceber. Sem perceber. Mas existe pessoas que ofende sabendo. Aí Jesus diz assim, se vieres trazer a sua oferta e lembrares que você tem algo que você precisa acertar com uma pessoa, com o seu irmão, dentro da igreja, ou dentro da sua casa, ou na sua família, se lembrares que tem algo para consertar, deixa a sua oferta aí, e vai-te depressa para reconciliar com seu irmão. Aí já é outra história. Você sabia que tem muita gente que precisa pegar um telefone e ligar para alguém? Você sabia? Ligar para alguém e dizer assim, fulano, fulana, hoje eu estava aqui e algo me incomodou. E eu estou ligando para você para nós acertar essa situação. Eu estou pedindo perdão para você, porque eu não quero carregar isso mais. Aleluia. Talvez não é pegar o telefone, mas às vezes é pertinho, está dentro da sua casa.
e está faltando um conserto. É difícil, né, irmãos? É muito difícil, mas se faz necessário chegar nos olhos de alguém e dizer: ó, eu reconheço que eu errei, e eu quero te pedir perdão. Shuidei, Shalaidei, Cantuidei, Sholaidei, Comanai. Porque se eu não pedir perdão, a minha vida espiritual ela vai ficar paralisada. E as bênçãos de Deus, elas vão ficar retidas sobre mim. Você sabia que tem muita gente que precisa pegar um ônibus? Tem gente que precisa ir a uma cidade, fazer isso antes que seja muito tarde demais. Você sabe por quê? Porque Jesus Cristo está voltando. Aleluia! E é necessário, irmãos, nós resolvermos essas situações. Eu não sei o que você precisa. Se é liberar perdão, se é perdoar alguém, pedir perdão para alguém, mas Deus está falando conosco nessa noite a respeito de perdão. Perdoe mais dentro da sua casa, perdoe mais os seus filhos, porque tem tantos pais, irmãos, severos, que não perdoa, não tolera, às vezes filhos que não perdoa. E nós, irmãos, nós erramos. Eu vi uma frase, até postei, que eu achei interessantíssimo a respeito de algo que eu vi sobre o Cortella. E ele diz assim, ó: os seus erros não te identifica. Porque errar, nós erramos, irmãos. Não é porque uma pessoa ela erra que nós vamos apontar o dedo assim, ó, e vamos dizer: essa não serve. Não é assim não, irmãos. Não é assim. Você sabia que tem filhos que não perdoam os pais pelos erros dos pais? Não perdoam. E eu conheço, irmãos, jovens, que os pais, irmãos, não são crentes, e eles sofrem, mas eles estão orando para que o pai e a mãe sejam salvos. Você vê só, irmãos, como que é? Nós estamos vivendo, mas nós não podemos julgar, irmãos, as pessoas do nosso convívio, não, porque todos nós somos falhos. Todos nós iremos falhar um dia, mas nós podemos prosseguir, e nós vamos ter, meus amados irmãos, a chance de acertar. Glória a Deus. Então, o seu marido, ele é falho. A sua esposa, ela é falha. O seu filho, ele é falho.
ele vai errar, ele vai falhar, mas vamos perdoar mais, irmãos? Vamos perdoar mais uns os outros? Porque se nós deixar isso se arraigar dentro de nós, sabe o que vai acontecer? Vai ficar retido aquilo que Deus tem para você. E eu não quero, irmãos, que nada do que Deus tem para mim fica retido. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim, ó: eu te perdoo mais uma vez. Glória a Deus. 490. Só falta 489 vezes. Eu te perdoo em nome de Jesus. Mais uma vez. Glória a Deus. É necessário, irmãos, olha, não fique com essa mágoa, não carregue esse peso, se liberte disso em nome de Jesus. Você que não está conseguindo dormir, não está conseguindo se concentrar, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Tem uma alma para Jesus, é Silva. Amém, nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero que você se coloque de pé. Eu não vou te chamar aqui para te constrangir, não. Glória a Deus. Eu só vou pedir para que você coloque a mão no seu coração. E nós vamos fazer uma oração rápida aqui com o presbítero Luiz Fabiano, pastor Luiz Fabiano. E vai ser liberado em nome de Jesus essa angústia, essa falta de perdão, esse rancor, em nome de Jesus vai saindo.